Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, muito boa noite, tudo bem? Tudo bom, Débora, boa noite, Carol, boa noite, ouvintes, quem nos assiste, muito bom estar de volta e num dia cheio de notícia, né? Oi, Vera, bem-vinda. Pois é, dia quentíssimo, né? Vera volta de férias, ainda bem que com as baterias recarregadas, né, Vera? Para um dia quentíssimo, porque justamente hoje começaram os depoimentos dos réus do núcleo chamado de núcleo crucial, nas investigações da trama golpista. Mauro Cid, ex-ajudante de ordens Jair Bolsonaro, presta depoimento já há mais de 3 horas. Acho que a gente pode ouvir um trechinho da fala dele nesse momento. Comecei a fazer o acordo de colaboração. Na minha cabeça, volto a falar que era como eu expliquei para o ministro Fux, às vezes era bravata, era reclamação, era desabafo de pessoas que estavam indignados com o que estava acontecendo, né? E eram amigos, né? A gente tem amigos, de repente a gente consegue uma foto com o presidente, consegue falar com um com o outro. Então foi um pouco essa visão que eu tinha, né? Depois, quando a investigação recrudesceu, né, apresentou outras coisas, eu falei, então tem mais isso que realmente pode ser que encaixe. Doutor. Eu vou voltar mais adiante nesse tema. Agora eu queria falar um pouco sobre os áudios da revista Veja. O senhor já respondeu, obviamente, ministro relator, também ao doutor Celso Vilardi. Mauro Cid que está respondendo nesse momento, né, Vera, perguntas dos advogados dos demais réus. Exato. Nesse momento, quem está perguntando para ele é o advogado José Luiz Oliveira Lima, o Juca, que é advogado do general Braga Neto, que é o único desse núcleo crucial que está preso. Ele está preso preventivamente há bastante tempo. A prisão foi mantida em sucessivas decisões do ministro Alexandre de Moraes por entender que a sua eventual soltura poderia trazer prejuízos à instrução da ação penal. E Braga Neto é aquele que recebeu a imputação mais grave da parte do delator, porque ele disse que recebeu das mãos do general, já em fins de 2022, portanto, depois dele ter sido candidato a vice na chapa de Jair Bolsonaro à reeleição, dinheiro em sacolas, caixas de vinho, para custear aquela operação Punhal Verde-Amarelo, que visava monitorar o ministro Alexandre de Moraes e outras autoridades. Então, imputação grave, e o advogado do tenente-coronel Braga Neto está tentando refutar essa afirmação. Perguntou a Cid se ele não recebeu esse dinheiro, na verdade, de outros réus, de outras pessoas, aliás, desculpa, se não teria recebido de um empresário do agro, se teria sido das mãos mesmo do general Braga Neto, e ele reiterou que sim. Mas até agora um depoimento sem nenhuma intercorrência, o ministro Alexandre de Moraes está de bom humor, não fez nenhuma admoestação mais grave nem aos advogados, nem ao réu, e a coisa está transcorrendo com relativa facilidade. Então, longo, sim, era esperado que seria longo, vai ser uma semana inteira de depoimentos dos réus desse núcleo, Débora e Carol, mas até aqui bastante tranquilo. Bom, daqui a pouquinho a gente vai ter a nossa reportagem com um resumo de tudo que já foi dito por Mauro Cid nessas mais de 3 horas de depoimento, Vera, mas de qualquer forma, Mauro Cid disse que Bolsonaro editou o plano de golpe e que manteve o ministro Alexandre de Moraes como alvo de prisão, né? Então, confirmando neste depoimento trechos da delação. Exato, ele está confirmando tudo, não teve nada que ele efetivamente mudou. O que está chamando a atenção é que em alguns momentos ele é um pouco impreciso. Não me recordo exatamente, isso faz muito tempo, não lembro se foi bem assim, não lembro se era tão textual, tão literal, ou se era uma coisa mais velada. Então, tem alguns momentos de imprecisão. E no começo ele estava se mostrando, eu senti bastante constrangido, porque ele, vem da hierarquia militar, é alguém que serviu como ajudante de ordens de Jair Bolsonaro por muitos anos, demonstrava uma devoção extremada ao Bolsonaro, e o Bolsonaro está sentado
ali atrás dele. Ele sabe que no cangote dele tem pelo menos 2 generais, né? E o ex-presidente da República. Então, ele parecia sentir o peso de ter de reiterar essas questões diante das pessoas com as quais ele conviveu durante muito tempo, né, na sua vida profissional. E a gente já tem a Isa Staciarini, que tem informações, ela que acompanhou os bastidores, está acompanhando os bastidores desse depoimento, traz mais informações aqui para a gente. Oi, Isa, boa noite para você. Oi, Débora, muito boa noite a você, a Carol, a Vera, seja muito bem-vinda de volta e a todo mundo que nos acompanha. Olha, clima aqui na sessão de bastante relação amistosa ali entre os réus. Isso porque, apesar da tensão, né, do interrogatório na chegada, eles se cumprimentaram, teve ali até o tenente-coronel Mauro Cid prestando continência para 2 generais, os ex-ministros Augusto Heleno e também Paulo Sérgio Nogueira. E na hora do intervalo, o ex-presidente Jair Bolsonaro, bastante bem-humorado, vamos dizer assim. Ele fez algumas falas ali a jornalistas, disse que não tem como ficar tranquilo, porque obviamente ninguém gostaria de estar em uma situação dessa. Segundo ele, ninguém gostaria de ser réu, mas ele tentou demonstrar uma tranquilidade. Inclusive, bocejou em alguns momentos e disse, meninas, que o fato dele estar sendo acusado pela Procuradoria-Geral da República não indica nenhum eventual pedido de prisão. Segundo Bolsonaro, não há provas contra ele. Não tem preparação para nada, não tem por que me condenar. Eu estou com consciência tranquila. Quando fala o tempo todo, assinar o decreto. Não é assinar decreto, pessoal. Se assinar um decreto de defesa do CID, o primeiro passo é convocar os conselhos da República da Defesa. Isso foi feito. Bolsonaro, na hora do intervalo, também chegou a ir ao banheiro e durante o interrogatório do tenente-coronel Mauro Cid, ele chegou a fazer algumas anotações no papel e também teve ali em alguns momentos algumas conversas de pé de ouvido com o advogado dele, o Celso Vilardi. Débora. Obrigada, Isa Staciarini, pelas informações. Continua lá acompanhando esses bastidores, né, Carol? Pois é, e tem um ponto aí que a Isa trouxe, que chama bastante atenção, né, Vera e Débora, que é a presença do ministro Luiz Fux nessa fase de instrução. Os demais ministros não foram, está lá o Alexandre de Moraes, claro, que comanda a sessão, e o Fux ali como se fosse um vice, um revisor, algo desse tipo, né, Vera? Exato, até escrevi sobre isso no blog ao vivo, né, no live blogging que a gente está fazendo lá no Jornal o Globo, no globo.com.br, porque chamou a atenção, né? Não é muito comum, ainda mais nas turmas, os demais ministros comparecerem nessa fase de instrução processual da qual faz parte o interrogatório dos réus. E ele foi o único que foi. Todos receberam o convite, mas ele foi o único que foi. A ministra Carmen Lúcia dá aula hoje, o ministro Flávio Dino não está em Brasília, e alguns dos quais eu conversei disseram, olha, não é comum a gente ir. Mas desde lá de trás, do acolhimento da denúncia, o ministro Fux tem agido como essa figura do revisor informal, que não existe revisor nesse tipo de processo nas turmas. Existia lá atrás no mensalão e ficou muito claro um embate, o ministro Lewandowski sempre tentando fazer o contraponto ao relator, que era o ministro Joaquim Barbosa. No acolhimento da denúncia, o Fux fez isso. Disse que poderia vir a divergir mais vezes lá na frente, disse que tinha algumas dúvidas, manifestou dúvida, inclusive, sobre a delação do Cid, porque ele disse que ele foi e voltou muitas vezes e tal. Então, a presença dele foi vista como um reforço dessa tentativa que ele está fazendo de fazer contrapontos ao ministro Alexandre de Moraes, mas não teve nada ostensivo, não teve nada ali, uma rusga entre os dois.
Agora, Vera, o Mauro Cid é o primeiro a depor, porque ele é o delator, justamente para que os demais réus tenham conhecimento, né, das falas dele, e a partir daí os depoimentos serão em ordem alfabética. Será possível que esses depoimentos terminam essa semana? O depoimento de Braga Neto já tem, de Mauro Cid já tem mais de 3 horas, né? Os demais também devem ser longos? Pois é, se você pensar que a gente vai até o W, né, de Walter Braga Neto. Mas tem vários A's, né? Muita gente com A. Começamos com A de Almir Garnier e Alberto Augusto Heleno, e Augusto Heleno, vamos até o W. Então, é coisa pra caramba. E é isso, muita demanda por ouvir esses réus, e os advogados têm toda a possibilidade de inquirir cada um dos réus. Então, o tempo vai ser longo. Eu acho que talvez precise prorrogar para a semana que vem. Vamos ver, eu perguntei mais cedo isso para a assessoria. Antes mesmo de começar, eu falei, olha, vai dar tempo de ouvir todo esse pessoal nesse modelo? Disseram, por isso mesmo já tem sessões a semana inteira. Mas me parece bastante coisa, e eu acho que hoje já ficou evidente que talvez não seja suficiente. Agora, Vera, os réus, eles podem se manter em silêncio para não produzir provas contra si mesmos. Há alguma expectativa de que algum deles se mantenha em silêncio? Alguns deles usaram esse expediente nas fases anteriores, então podem sim repetir, mas também eles perdem a oportunidade que eles têm de se defender perante o Supremo Tribunal Federal, de apresentar a sua versão, é a última. Depois disso são alegações finais, e aí já o ministro Alexandre de Moraes vai fazer o voto dele. Como eles têm implicações graves contra eles, tanto na denúncia quanto na delação, esse é o momento deles refutarem e tentarem produzir uma prova em contrário, uma prova que lhes garanta uma eventual absolvição. Então, acredito que não seria inteligente fazer isso nesse momento. Denotaria certo desespero. Não acredito que algum deles vá fazer. Lá atrás, na fase da Polícia Federal, fazia algum sentido. Você ia ter outras oportunidades de falar mais adiante. Agora, não vejo por que isso seria uma atitude inteligente. O que a gente pode falar da postura do ministro Alexandre de Moraes, hein, Vera? Na fase ali dos depoimentos das testemunhas, teve momentos em que ele se exaltou e tal. Hoje está tranquilo. Hoje ele está bem mais bem-humorado, fez várias brincadeirinhas, falou de um momento lá em que o Cid se refere a uma reunião como papo de bar. Ele falou, olha, papo de bar com guaraná e salgadinho, eu nunca vi. Agora, há pouco, o advogado do Bolsonaro tentou refutar uma afirmação dele falando, olha, e essa reunião com empresários, os empresários, passou até um áudio do próprio Cid, em que o Cid disse que o Bolsonaro já tinha jogado a toalha e não ia apoiar nenhum golpe, mas que os empresários tinham ficado tristes e que o Eduardo Pazuello tinha tentado ainda convencê-lo. Ele falou, então o senhor está querendo um aditamento da denúncia para incluir o general Pazuello e incluir os empresários, é isso? Então ele está todo engraçadinho e bem impaciente com o tempo, com as perguntas, sem demonstrar nenhuma divergência. A Samantha Klein tem informações ao vivo, ela que acompanha o depoimento de Mauro Cid desde o começo e traz aqui pra gente um resumo do que foi dito até agora. Boa noite, Samantha. Oi, boa noite, Débora, Carol e Vera. Neste momento, os advogados de defesa fazem os questionamentos. E desde este depoimento que começou ali por volta das 2h10 da tarde, mais ou menos, a gente tem Mauro Cid respondendo a todas as questões. Ele afirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu e fez alterações em uma minuta golpista elaborada por assessores próximos. Lembrando que esse documento previa a prisão de autoridades como ministros do Supremo, também do presidente do Congresso Nacional, além da formação de uma comissão eleitoral para a realização de novas eleições. Mauro Cid também afirmou, agora neste momento de perguntas dos advogados, que a grande preocupação do ex-presidente sempre foi encontrar uma fraude nas urnas eletrônicas. Ele falou, inclusive, daquele relatório do Ministério da Defesa a respeito da idoneidade das urnas eletrônicas, que o Ministério gostaria de antecipar essa entrega, entregar no momento, um relatório mais técnico, e que Bolsonaro pedia um relatório mais político. Mauro Cid também disse que
Bolsonaro não gostaria de desmobilizar os manifestantes que estavam em frente aos quartéis. Ele foi questionado pela defesa do ex-presidente Bolsonaro se o mandatário tinha atuado para incentivar essas manifestações, e Mauro Cid disse ter ouvido de Bolsonaro lá no final de 2022 que quando chegavam grupos a Brasília, grupos mais conservadores, lhe questionando a respeito dessas manifestações, as pessoas que estavam há 2 meses nas ruas, a frase de Bolsonaro geralmente era o seguinte: não fui eu que chamei, também não serei eu quem vai mandar as pessoas embora. Com vocês. Obrigada pelas informações. Samantha Clayton continua acompanhando e volta aí, né, Vera, à medida que ela tiver novidades, mais detalhes, para trazer novos resumos sobre a fala de Mauro Cid. Pois é, bom, enfim, esses pontos todos reforçam o que ele vinha falando até aqui. Ele também é muito categórico em dizer que as manifestações ali na frente dos quartéis faziam parte de todo um contexto para pressionar o Exército a aderir a alguma tentativa de golpe, alguma tentativa de não passar o poder, né, não passar a faixa para o presidente Lula. Então, ele vai corroborando tudo aquilo que ele já tinha dito, né? Ô Vera, e qual a avaliação aí das defesas sobre esse depoimento, hein? Olha, eles vão procurar se fixar muito na imprecisão de partes do depoimento dele. No fato dele dizer, não me recordo exatamente, não me lembro, eu não estava presente nessa reunião, não foi para mim que mandaram esse documento, não fui eu que mandei essa mensagem. Então, tem alguns momentos ali de coisas muito específicas que o Procurador-Geral da República e o Alexandre de Moraes perguntaram para ele, em que ele demonstra essa hesitação, diz, nossa, isso aconteceu lá em 2020, 2021, não me recordo exatamente para quem eu mandei essa mensagem. Então, os advogados claramente têm que fazer esse papel, eles estão anotando todas essas imprecisões para depois, ao fim e ao cabo, dizer que, além de ter mudado a versão várias vezes e além de ter dito que foi coagido a delatar, ele também demonstra muita imprecisão e não é ali afirmativo, taxativo naquilo que apresenta. Então, essa vai ser a estratégia da defesa dos co-réus implicados por ele. E quem é o principal implicado nessa fala de Mauro Cid? Quem é que sai como o principal implicado? Pois é, o Braga Neto é o que se deu pior até agora. E essa questão da entrega do dinheiro é uma coisa com uma materialidade muito grande. Então, eu acho que ele, de longe, é quem sai pior. Depois dele, o almirante Almir Garnier, que já saía muito mal do depoimento do Freire Gomes, general Freire Gomes, que é ex-comandante do Exército, e não é um dos indiciados, nem denunciados, nem réus, porque ele, logo de cara, foi contra a adesão do Exército a qualquer plano golpista e disse que aquilo não poderia prosperar, etc., e que falou que o Almir Garnier colocou as tropas da Marinha à disposição da trama golpista, algo que o Cid também diz no depoimento dele. Então, são os dois principais. Em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro, eu noto que ele está meio bipolar. Às vezes, parece que ele está querendo proteger o Bolsonaro ainda. Mas o que ele diz de mais sério, a meu ver, em relação ao Bolsonaro, é que ele fez correções e fez mudanças de próprio punho numa minuta golpista. Que aí tinha uma previsão de prisão de uma série de autoridades e que o Bolsonaro, de próprio punho, tirou essas pessoas e deixou só Alexandre de Moraes. Ele até falou para o Alexandre de Moraes, deixou só o senhor. Foi um momento engraçado que eu achei também. Só seria preso mesmo o senhor. Então, essa eu acho que é a implicação mais direta que ele faz ao Bolsonaro nisso tudo. Teve até alguns advogados que não quiseram interrogar o Mauro Cid, né? Porque acharam Exato. Aqueles que acharam que seus clientes saíram mais ou menos bem na fita, se abstiveram de interrogá-lo. Foi o caso do advogado do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, como a Bela Megali já tinha antecipado, achava que poderia acontecer isso e, de fato, aconteceu. E outros advogados também nessa mesma linha. Bem, os depoimentos, nesse momento, pelo que a gente tem de informação aqui, já terminou o depoimento de Mauro Cid. Quem começou a ser interrogado
Alexandre Ramagem. Bem, Vera, dá pra gente ouvir um trechinho, então, da fala. Do break, né? Então, vamos iniciar com as questões objetivas. Eu queria somente cumprimentar o senhor, ministro relator Alexandre de Moraes, o ministro Luiz Fux, o senhor procurador-geral da República, Paulo Gonet, e os demais presentes aqui. Então, pela ordem alfabética, agora sim, né? Alexandre Ramagem, depois de Mauro Cid, é o primeiro interrogado. E a partir disso, daí eu vou fazer as questões específicas para que o senhor possa esclarecer a todos. Nós temos aqui a imputação de construção de mensagem de fraude eleitoral, de monitoramento ilegal, questão da BIM paralela, que aqui há uma parte, mas há uma investigação em paralelo, produção de desinformação e ataques virtuais. E há alguns documentos que foram encontrados em posse do senhor. Então, eu começo indagando qual foi a informação de inteligência que o senhor recebeu e a partir dela, a partir dessa informação, ou qual foi o pedido, ou qual foi a razão que resultou da ação de inteligência para verificar em 29/7/2020, o senhor diretor da BIM, interferência estrangeira em razão da empresa Positivo ter ganho licitação no TSE. O senhor se recorda disso? Me recordo, se tratava de informações em redes sociais. Então a gente está ouvindo aí o início da inquirição ao ex-comandante da BIM, ex-chefe da BIM, Alexandre Ramagem, por parte de Alexandre de Moraes. E agora a gente vai para um rápido intervalo, repórter CBN, e volta já com mais Viva Voz. 6h33 agora. Nós voltamos a Brasília. A Gabriela Echenique tem informações aqui sobre um outro assunto bastante importante, que é a discussão entre o Congresso e o governo sobre as alternativas para a taxação do IOF. Gabi, inclusive, acompanhou a reunião de ontem, domingo, que foi até tarde, né, entre o ministro Fernando Haddad, os presidentes da Câmara, do Senado e algumas lideranças que saíram com alguns acordos que agora parece que não vão ser cumpridos ou não eram tão consolidados assim. Conta mais pra gente, Gabi. Boa noite. Oi, Débora. Boa noite, Carol e Vera. Pois é, tá um disse-me-disse, né? Porque ontem acompanhei essa reunião que foi terminada depois da meia-noite. Houve até uma declaração à imprensa com o ministro da Fazenda ao lado dos presidentes da Câmara e do Senado, anunciando medidas alternativas à alta do IOF. Então parecia que estava tudo bastante consolidado. É claro que ninguém chegou a falar que estava tudo garantido, mas as declarações dos três foram nesse sentido, de que era preciso arrumar uma alternativa e de que houve um certo consenso ali na reunião que durou mais de 5 horas. Acontece que hoje a gente já percebe que o clima é totalmente diferente no Congresso, viu, meninas? Porque vários parlamentares, e aí não só da oposição, mas principalmente do Centrão, já dão como certa a desidratação dessa medida provisória que sequer foi enviada pelo governo ainda, que vai ser uma alternativa à alta do IOF. E aí entram aumento da taxação das bets e principalmente a tributação de investimentos que hoje são isentos, como por exemplo LCI e LCA. O governo quer uma alíquota de 5% do imposto de renda, mas a Frente Parlamentar Agropecuária, a Frente Parlamentar do Empreendedorismo, todo mundo já está bastante irritado, dizendo que não vai aprovar nenhuma dessas medidas, que vai ser bastante difícil, não vai ser fácil como o governo quer. Agora, o que chamou bastante atenção hoje foi o discurso do presidente da Câmara, Hugo Mota, que no evento Agenda Brasil, promovido pelo Valor Econômico e também pela Rádio CBN, acabou endossando esse discurso de parlamentares contrários à medida, dizendo que o Congresso em nenhum momento firmou o compromisso de aprovar esse novo pacote. Não há do Congresso, é importante aqui registrar, o compromisso de aprovar essas medidas que vêm na medida provisória. A medida provisória será enviada apenas para que, do ponto de vista contábil, não se tenha que aumentar o contingenciamento, que já está sendo feito o bloqueio de contingenciamento de 30 bi. Se nós tirarmos o decreto do IOF, esse bloqueio mais contingenciamento será de 50 bi. E
E aí, o que eu percebo nessas apurações de hoje, meninas, é que parece que só tem um consenso ali no Congresso, que é o aumento da taxação das bets, passando de 12% para 18%. Mas, de resto, parece que o governo ainda vai precisar brigar bastante ali com as bancadas para conseguir avançar nessa aprovação da medida provisória o mais rápido possível, viu? Agora, Gabriela, o ministro Haddad tinha falado numa reunião histórica e tal, e hoje a coisa entrou uma água no chope. Ainda existe a possibilidade de, diante desse impasse, algum dos projetos de decreto legislativo que contestam o decreto serem votados e aí derrubar o decreto inteiro, ou pelo menos nesse ponto de que ele vai voltar atrás em alguns itens e, portanto, editar uma medida provisória, pelo menos nisso existe um consenso? Olha, eu conversei com os deputados mais próximos de Mota para entender exatamente isso, porque a gente até tentou perguntar sobre isso ontem, mas eles não responderam a essa pergunta, Vera, porque todo mundo ficou na dúvida, porque a votação seria amanhã, ou pautaria isso para amanhã. A oposição insiste para que ainda se paute, mas aliados de Mota me disseram hoje que não, que eles vão deixar isso ali, colocar um pé no freio, e que com essas medidas alternativas propostas pelo Haddad, principalmente com essa decisão do Haddad de revogar alguns pontos do decreto, de que não vai pautar PDL pelo menos por hora. Agora, um desses aliados me disse o seguinte, Vera, falou, mas não dá também para o Fernando Haddad sentar em cima e deixar para editar o decreto lá na frente, esperar alguns dias. Opa, tivemos uma interrupção aí na comunicação com a Gabi. A gente vai tentar refazer. Ela voltou, acho. Pode falar, Gabriela. Caiu de vez. Mas, de qualquer forma, Vera, hoje nesse evento Agenda Brasil, o presidente da Câmara, Hugo Mota, deu a entender que não vai, por hora, não há intenção de pautar esse questionamento PDL. Então é isso. O Haddad vai voltar, trazem alguns itens do decreto, e aí a medida provisória vai ser na base da sorte, ver o que consegue votar, o que consegue aprovar. O que acontece? Pelo que eles vão fazer em medida provisória, eles vão aumentar a tributação de uma série de aplicações, e isso também não foi bem recebido nas bancadas. O Hugo Mota deve ter sentido esse clima depois da madrugada dentro ali, por isso essa mudança de tom dele no evento do Valor Hoje. Portanto, vão se esgotando as alternativas do ministro Haddad. Se essas novas alternativas, que já não dariam a arrecadação esperada pelo IOF, tá? Já não daria os 20 bilhões com os quais ele contava. Se ainda assim elas não forem aprovadas, ele fica com um arsenal muito mais restrito na mão e com a necessidade de buscar dinheiro em algum lugar, ou aí sim de fazer cortes mais profundos no orçamento. Muito bem, a gente faz agora o intervalo e daqui a pouquinho tem mais Viva Voz.